Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Hoje, sabadão, dia 20 de junho, e o dia de nós fazermos então o lançamento virtual do novo livro A Menina que Não Esperava o Dia. Esse livro maravilhoso. Uma parceria entre eu, Irene, que sou a personagem do livro, e o escritor Wellington Torres. Vocês vão super amar essa aventura divinal. E hoje, por todo esse problema da pandemia que continua aí em vigor, nós estamos aqui para fazer o lançamento dessa obra. Uma obra maravilhosa, como eu já disse, uma aventura divinal. E eu já vou agradecendo as pessoas que já estão chegando aqui na live. Boa tarde, Sidneia Carvalho. Boa tarde, Sheila Andrade Torres. Deve ser parente do Wellington. Mas quem que eu estou conseguindo definir são essas pessoas, tá? Então, nós estamos aqui nessa tarde de sábado para apresentar para vocês oficialmente o livro A Menina que Não Esperava o Dia. O Wellington Torres acaba de chegar na live. Sua esposa, é a esposa do Wellington, a Sheila. Tudo bem? Obrigado aí pela informação, tá? Então, a Sheila é a esposa do Wellington. A gente vai dando um tempinho até as pessoas irem chegando, entrando na live, porque o nosso lançamento estava marcado agora para as 4 horas da tarde. E enquanto isso, eu vou recitar um poeminha que é um poema já de abertura das minhas lives. E esse poema vai para todas as pessoas que já estão aqui na live. E ele diz assim: quando eu fiquei doente, da matemática saí, mas não parei de somar, muito menos dividir. Mas para expressar minha dor de maneira especial, nas letras me envolvi. Foi algo sensacional. E então eu clamei aos céus, pedi licença ao Senhor que mudasse o roteiro do meu filme, por favor. E Deus com muito carinho ouviu então meu clamor de drama para poesia. Logo meu filme mudou. Numa reunião no céu, um anjo, que eu trouxe hoje para vocês aqui, um anjo reivindicou: como ficam as crianças nessa história, meu Senhor? E Deus parou e pensou: você tem toda a razão. Vamos liberar para o mundo também mais essa lição. Esse drama já virou poesia, poema, canção, e um livro infantil é a próxima edição. O anjo feliz sorriu e a Deus agradeceu. E assim, exatamente assim, a menina que não esperava o dia divinamente nasceu. E hoje está aqui para ser batizada, já com quase a primeira edição esgotada. Nós estamos aqui para trazer para vocês, para a sociedade de modo geral, o batismo da menina que não esperava o dia. Mas eu não posso fazer isso sozinha, é claro. Afinal de contas, essa é uma parceria. Então, eu vou convidar o meu parceiro, o Wellington Torres, para entrar aqui, para a gente poder bater aquele papo. Vamos lá.
Muito obrigada às pessoas que estão entrando aí, o Jorge. Boa Boa tarde. tarde, meu rei. Boa tarde, minha amiga Formiguinha. Joinha? Graças a Deus, tudo na paz. Que bom. Pessoal, eu quero só que vocês vão informando para a gente se está ouvindo bem, se está tranquilo, tá? De acordo com o que a gente vai falando aqui, as pessoas vão informando para a gente. Viu que eu trouxe o meu anjinho hoje para a live, fazer Eu parte da nossa vi, eu, live? Não eu podia vi, ficar. eu vi. E queria fazer um adendo, eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não conhecem a história da sua amiga Luciene, por que que ela é o seu anjo. Então, vamos lá. Antes de eu apresentar, então, o Wellington para as pessoas que não o conhecem, eu vou apresentar para vocês essa linda história, que apesar de envolver uma passagem daqui para o céu, não tem nada de tristeza, porque a minha amiga Luciene Ribeiro e tristeza não Não combina. combino. Não combina. Então, assim, amanhã, dia 21 de junho, faz um ano, Wellington, que a minha amiga foi promovida a estrelinha primeiro do que eu. Então, assim, a partir desse momento que ela passou a ser uma estrelinha no céu, ela passou ainda mais a iluminar todos os meus caminhos, porque a nossa amizade é desde o nascimento. Assim, eu não me lembro quando foi que ela se tornou minha amiga, porque a gente sempre foi amiga. E quem quiser conhecer essa historinha de perto, basta adquirir o livro Amizade Além da Vida, que é um livro 2 em 1, Amizade Além da Vida, e vai de quebra abrindo o jogo. Ou Vira o livro. compra o abrindo o jogo. Vira o livro. Não, Tá de cabeça para esse baixo. não tá de cabeça para baixo, tá assim tá certo e assim tá certo. É um vira-vira. Pois é, mas tá de cabeça para Assim, baixo. assim. Abrindo o jogo, não tá agora. Hum. Mas não é para isso que nós viemos aqui. Hoje é dia da menina. Agora tá de cabeça para baixo. Hoje é dia desse material chegar, então, ao conhecimento do público, como é que ele nasceu, como é que ele foi realmente criado em tempo recorde, né, Wellington? Que foi um material realmente criado em tempo recorde. Então, é para isso, pessoal, que eu, Irene Pianissola, encurtando o negócio, que o nome é comprido, e o Wellington Torres, estamos aqui. Eu gostaria, Wellington, que primeiro você se apresentasse aí para a turma. Quem é o Wellington Torres? Bom, meu nome é Wellington. Você quer subir mais o seu, Deixa eu ver. seu corpo? Vê aí. Deixa eu aumentar. Eu tenho que. Aí, ó, ó, ó. Melhorou? Isso. Melhorou. Agora eu estou te vendo bem legal. Tá. Meu nome é Wellington. Eu, desde que me entendo por gente, sou apaixonado por desenho, né? E por contar histórias, né? É, Durante muito tempo me dediquei. A gente não consegue viver de história em quadrinho nem de livros, né? Então, assim, durante muito. A sua internet está travando, amigo. Ai, não faz isso com a gente, não, internet, por favor. Ah, internet, por favor, não faz isso com a gente, não. Ai, que pena, que grande pena, gente. Poxa vida, a internet está travando. Então, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do A Menina que Não Esperava o Dia. Esse é um livro maravilhoso, com ilustrações perfeitas,
As ilustrações do livro estão riquíssimas e todas elas foram produzidas pelo meu amigo Wellington, tá? Todas elas foram produzidas pelo Wellington. Eu vou desligar o Wellington, remover ele e chamar de novo para ver se ele consegue entrar. Tá, mas está travado ainda e eu não estou conseguindo nem remover ele. Então, vou falando eu, né? Já que o pessoal está aqui dizendo, vai falando você. Eu vou contar para vocês como é que eu, Irene, me encontrei com esse cara bacana que está aí, o Wellington Torres. No ano passado, nós tivemos o primeiro encontro entre escritores capixabas em Vila Velha, na Praia da Costa. Em Vila Velha, né? No shopping, Praia da Costa. Então, nesse encontro, eu tive a oportunidade assim, de estar com vários escritores capixabas. Dentre eles, tinha o lançamento deste livro aqui, ó. O lançamento deste livro, Beck. O que já logo me chamou a atenção, porque um garotinho na cadeira de rodas e eu com a minha deficiência, logo fui chamada a atenção para esse livro. E aí, quando eu conheci o autor do livro, era então o Wellington. Mas, claro que os iguais, eles se atraem, né? Então, nós logo fomos fazendo daquilo uma amizade. E começamos a conversar, eu comecei a conversar bastante com o Wellington, contei um pouquinho da minha historinha em forma de poemas, e assim foi, passou o tempo. Tá, o encontro foi maravilhoso, o Wellington participou apenas um dia e a gente se conheceu. Trocamos algumas figurinhas e algum tempo depois, eu não sei recordar exatamente quanto tempo depois, se foi um mês, se foi menos, o Wellington manda para mim um texto. Olha, formiguinha, é porque ele me chama de formiguinha desde o dia da hora que a gente se conheceu. Olha, formiguinha, o que eu fiz. E o texto, gente, o texto é simplesmente divinal. E até aquele momento, eu acho que nem eu e nem ele sabia o que ele ia fazer com aquele texto. Mas o texto ele tem tanta coerência, ele fala de uma forma tão clara, tão nítida o que acontece na minha vida, que ficou perfeito. Eu posso dizer que o texto deste livro, tá, é perfeito. Então, Irene, convida o Wellington, convida aí. Vamos convidar ele ou você, Sheila? Vou convidar você, né? Então, pessoal, passou um tempo e ele me disse que ele estava pensando em fazer um livro. Então, volta para lá. Como você sumiu, eu já tive que ir contando a nossa historinha. Era essa a minha preocupação do tablet, do notebook e não do telefone. Agora nós vamos conseguir. Eu sou ceguinho. Nós vamos conseguir. Eu preciso que você se coloque de uma forma que a gente te veja legal. Agora sim. Isso! Aí. E aí, pessoal, daqui a pouco eu completo para vocês essa historinha. Mas agora, então, vamos continuar. Quem é o Wellington Torres? Como eu disse, né? Eu sou desenhista, ilustrador desde sempre, né? E eu gosto de contar histórias, né? E principalmente assim, histórias que a princípio aos olhos dos outros podem parecer meio complicadas de encontrar ludicidade, encontrar humor, encontrar leveza, né?
E, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido êxito na forma como eu abordo esses temas, né? Encontrar esses adjetivos que são tão importantes assim, para você ser acessível. A doçura, a leveza, o bom humor, né? E, assim, eu Verdade. tenho sido privilegiado porque, ao longo de toda a minha história, como pessoa e como profissional, eu sempre encontrei pessoas, né? Que eu gosto de pensar que são anjos, porque as pessoas se emprestam à possibilidade de serem Com anjos, certeza. e aí eu consegui resultados satisfatórios, muito bons, assim, até surpreendentes, né? É claro que a gente nunca tem a expectativa de ficar rico vendendo livro ou fazendo história em quadrinho, porque é impossível. Mas, assim, só o benefício e a riqueza que você recebe ao ver, assim, o resultado de crianças que leem seus livros, leem suas histórias e gostam, pessoas que leram histórias que você escreveu há anos atrás e que recordam até hoje como elas trouxeram leveza para a vida dela, para mim é o melhor pagamento. Daqui a um tempo eu estou me aposentando, vou poder fazer isso com mais frequência. Verdade. Mas aí, então, quando o Wellington sugeriu que faria daquela história, daquele texto maravilhoso que ele tinha escrito, um livro, eu fiquei muito empolgada. Lógico que eu vou falar para vocês que eu nunca esperava o resultado que é o Menina que Esperava o Dia, não esperava o dia. Eu não tinha dimensão de que poderia ficar algo tão maravilhoso. Não tinha essa dimensão. Mas eu falo que o nosso encontro foi um encontro de almas, não um encontro entre escritores. E aqui, nesse livro, nesse pequeno texto, vocês vão poder sentir por que eu falo que tem muitos anjos envolvidos nesse negócio. Como você se localiza como deficiente dentro do mundo profissional? Assim, eu venho de uma geração que passou por uma transição muito legal, assim, por exemplo, nós passamos de um mundo analógico para um mundo digital. E aí, assim, quando surgiram os primeiros computadores pessoais, eu percebi assim que o computador poderia ser uma ferramenta para poder não apenas permitir o melhor desempenho da minha vida profissional, como também me permitir tanto o aprendizado quanto o que hoje o pessoal fala de home office e distanciamento social. Né? Eu até brinco aqui em casa que eu descobri que eu não faço home office. Na verdade, eu estou de quarentena desde 2003. Né? Verdade. Então, assim, a tecnologia permitiu que eu, como deficiente, eu conseguisse desenvolver o meu trabalho e o único limitador da qualidade que as pessoas veem do meu trabalho não é a pessoa com deficiência, mas é o monitor e o trabalho final, né? E Muito a gente bom. sabe assim, que muitas vezes as pessoas elas pré-julgam, né, as outras em função da aparência, a função das limitações e tudo mais. Graças a Deus, assim, eu tive essa percepção de que o computador eliminaria essas barreiras, né? Porque o meu trabalho ele seria julgado pelo que ele é e não pela pessoa que o transporta, né? Então, Sim. assim, eu consegui fazer essa transposição do mundo analógico, onde você desenhava tudo à mão, com materiais como tinta, caneta nanquim, régua transferidor, compasso, régua T, mesa, prancheta e tudo mais, para o espaço digital. Isso, para mim, foi um libertador. Né? E assim, eu até vendo a live que você fez com a Camila, até me veio essa ponderação. Porque assim, nesse período de pandemia, né, a tecnologia ela vai servir também como um ferramenta libertador, uma ferramenta libertadora para as pessoas que têm mais limitação. Porque hoje você consegue fazer cursos online, você consegue trabalhar online, você consegue se aperfeiçoar online, você consegue se formar online, aprender idiomas online. Então, assim, eu acho que a tecnologia, sendo bem aplicada e bem utilizada, ela vai ser uma ferramenta para poder nivelar as oportunidades e as pessoas que realmente se dedicarem conseguirem o destaque necessário para se colocar no mercado de trabalho. A minha experiência profissional, por exemplo, eu já tenho, eu tenho mais de 28 anos de mercado de trabalho, eu estou com 50 anos. Né? E nesse período todo, né, todos os períodos que eu passei sem trabalhar, foi porque normalmente eu parei para poder arriscar em algum projeto pessoal.
Mas profissionalmente, graças a Deus, eu nunca fiquei desocupado ou desempregado. Por quê? Porque eu desde cedo transformei a minha ferramenta de trabalho, o computador, como o meu mensageiro. Entendeu? Então, assim, sempre a qualidade e a dedicação que eu imprimia nos meus trabalhos, eles iam à frente das limitações que poderiam ser barreiras para poder receber meu trabalho. E isso hoje te deixa um passo à frente, Com né? certeza, com certeza. É como o meu caso. Quando eu tive que sair da sala de aula em 2017, eu investi nesse mundo digital para poder, né, continuar vivendo. E através disso, tá conseguindo me ouvir bem sem um fone? Tô sim, tá perfeito. Tá? Então eu comecei a fazer minhas papagaiadas, aprendi a mexer no YouTube, que eu não sabia nem o que era o YouTube. Eu fazia meus vídeos e era muito criticada, sabe, amigo? Era muito olhada com uma visão assim, meu Deus, pra que é isso? E hoje tá todo mundo me ligando para saber como faz a live, porque querem entrar nesse mundo e precisam. Porque essa aqui hoje é a nossa única linguagem Uhum. universal que a gente pode se comunicar. E tem uma coisa assim que é realmente assim, iniciativas como essa sua, por exemplo, elas são diferenciais. Porque assim, nós vivemos numa sociedade onde as coisas já não são impostas prontas. Entendeu? Então, por exemplo, o que é moda de vestir já vem pronto, o que é estilo de programa já vem pronto, isso já é imposto. E a tecnologia ela está democratizando isso. Né? Ela permite, assim, por exemplo, nós talvez não consigamos alcançar 100 mil, 1 milhão de pessoas, mas se nós conseguimos alcançar 15, 20, 30, né? Mas de pessoas que realmente se afinizam com a nossa postura, o ponto de como nós enxergamos a vida, né? A nossa mensagem que nós queremos deixar para as pessoas, já valeu, já valeu, entendeu? Então, assim, tudo mais é bônus. Né? Então, assim, ser criticado porque você está tentando uma coisa nova, que bom! É sinal que você está tentando uma coisa nova. Né? E não simplesmente não ser criticado porque nunca tentou nada. E, na verdade, o legal, além de atingir 15 a 20 pessoas que nós estamos atingindo agora, nós estamos atingindo pessoas em universos diferentes. Nós temos aqui a presença da Viviane Marins. Gostaria de te agradecer por estar na live, que é uma jornalista, é uma pessoa super bacana. E nós temos várias pessoas aqui de vários lugares e de várias ideologias. Então, esse é o bacana da live. Ela torna isso aqui, dá possibilidade para qualquer pessoa, né? Ela te E, torna basta que você tenha cara de pau para fazer. com certeza, com certeza. Quando você me convidou para lá, eu falei assim, gente, eu não sou de lá, eu não é meu ambiente. Mas o que é interessante, por exemplo, aqui, estou vendo, né? A gente está com um público entre 15 e 22 pessoas, 25 pessoas. Mas não são 15 ou 25 pessoas. Essas pessoas, com certeza, se nós conseguirmos comunicar a elas uma mensagem que, de alguma forma, vai influenciar positivamente a Com vida delas, certeza. ela vai replicar isso. Ela vai replicar isso para os parentes mais próximos, para os familiares de dentro de casa, para os amigos. E aí, assim, é uma coisa que nós dois conversamos muito, assim, se nós conseguimos convencer uma pessoa a se tornar um pouquinho melhor, né, nós Já estamos não valeu. resolvendo o problema do mundo, mas estamos ajudando o mundo a ter um pouquinho de esperança de ser melhor no futuro. Eu acho que isso é um compromisso que todos têm que ter, todos têm que ter. Deixa eu te apresentar para uma pessoa. Rosa, minha irmã, entrou na live. Júnior, meu sobrinho, cantor das minhas canções. Esse é o Wellington Torres, escritor deste livro, que você já está aí e já conhece. Então, Prazer, prazer, Wellington, prazer, obrigado. Antes de mais nada, obrigado a todos que vieram participar e prestigiar a gente, né? A gente precisa. eu quero que você apresente as suas obras. Quais foram os livros que você já lançou? Berk já está aqui na mão, já estava falando dele enquanto você estava aí rodando para o mundo. Eu estava aqui falando de Berk. Então vamos lá. Então vamos começar desde o princípio. Meu primeiro trabalho publicado foi
essa revista em quadrinho aqui, o Gazoo. Ela foi publicada em 1995, no último milênio, né? E assim, foi um desafio muito grande, assim, e até essa questão da tecnologia, como é que resolveu? Para publicar esse livro, para publicar essa revista em quadrinho, eu levei 3 anos para tentar publicar. Ah, Vivi, amiga minha do Rio. Peraí. Sim. Minha irmã tá brigando. Peraí, Wellington, minha irmã tá brigando que ela também tá aqui na live. Quer que eu te apresente para ela? Valdirene, esse é o Wellington. Prazer. Prazer. Então, assim, naquela época eu levei 4 anos para poder publicar essa revista, né? E essa revista ela tem uma história muito legal, porque assim, foi a minha primeira experiência tentando mostrar o meu trabalho profissional como desenhista, né? E aí, assim, eu levei 4 anos para publicar depois da revista pronta. Levei a revista 4 anos para publicar. Mas antes mesmo dela ser publicada, né, ela chamou a atenção e esse trabalho foi selecionado para representar arte inclusiva em um festival na Bélgica, em 1994. A revista foi publicada em 95 e em 94 ela teve a oportunidade de participar de um festival internacional. Por quê? Porque a temática e a abordagem foi diferenciada. Né? Naquela época não se falava em inclusão de uma forma tão cotidiana como se fala hoje. Né? Então, assim, aí eu achei, caramba, eu acho que eu sou desenhista. Eu comecei a acreditar nisso. Né? E aí, assim, depois de algum tempo, sem produzir nada, aí veio a segunda revista do Gazoo. Essa veio em 2005. E essa revista tem uma história muito legal, que até, assim, eu vou mencionar uma das pessoas que estão presentes aqui, né? A Vivi. A Vivi é uma amiga do Rio de Janeiro. Ela foi produtora de programas de televisão durante muitos anos, inclusive um que fez parte da infância de muita gente, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela conheceu esse trabalho. E aí, assim, junto com outros amigos, o Paulo César Soares, o Wagner de Assis, a gente encampou um projeto de tentar transformar o Gazoo em filme. Lutamos durante 8 anos. 8 anos, né? Mas não conseguimos, né? Mas, assim... Não conseguimos ainda. Mas o que é legal é o seguinte, eu não guardo o rancor de não ter conseguido. Eu guardo as boas lembranças de ter tentado. E de ter agregado pessoas, né? É isso que a gente fala assim, a gente é cercado de pessoas, de anjos, de amigos, que vão enriquecendo a nossa trilha. E aí, assim, embora não tenha virado filme, né? Me gerou muitos dividendos. Primeiro, assim, a minha esposa se apaixonou primeiro pelo Gazoo e depois por mim. Agora entendi por que você preza tanto esse Gazoo. Com certeza. Agora entendi. Né? Então, assim, meu primeiro emprego ele veio porque o pessoal gostou da revista do Gazoo. Então, assim, a mensagem que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, não deixem de tentar. Não deixem de tentar. Porque, às vezes, assim, o objetivo que você desenha, você pode até não alcançar. Mas, assim, o fato de você tentar, você sai da inércia e você começa a se movimentar. E esse movimento, ele replica, ele tem ondas e ele traz retorno para vocês. Entendeu? E aí, assim, o Gazoo, durante muito tempo, ele ficou pendurado na estante. Né? Aí, assim, eu vi, assim, que né, já querendo montar família e tudo mais, aí eu parei um pouco de produzir e voltei para a minha vida profissional. Aí, assim, eu me tornei designer, né? Me tornei ilustrador publicitário, ilustrador editorial, né? Ilustrei livros de autores de São Paulo, né? Do Rio, né? Mas, assim, a ilustração editorial, para mim, sempre foi mais uma paixão do que uma ocupação. Porque, infelizmente, assim, nós sabemos que a cultura não rende dinheiro para aqueles que trabalham no dia a dia. Né? São exceções, aqueles que conseguem... Tem que viver de satisfação. Exatamente, entendeu? Então, assim, mas nunca posso dizer que eu perdi meu tempo fazendo esse tipo de trabalho. Porque você se enriquece, você agrega pessoas na sua caminhada, entendeu? E aí, assim, e me fez entender que, assim, a forma de eu escrever me faz com que, primeiro, eu me sinta uma pessoa melhor, porque eu aprendo com aquilo que eu escrevo, né? E depois, assim, me apurou um olhar que permitiu, por exemplo, na nossa primeira vez que nos conhecemos, né? Como você já comentou, que eu não consegui entrar, mas eu estava ouvindo no celular da minha esposa,
no nosso primeiro encontro de literatura capixaba, né? Que foi o quê? Eu nunca havia participado de um festival de cultura aqui no Espírito Santo, né? Aquele foi o meu primeiro, né? E cheio de reticências, né? E aí, assim, eu encontrei você, né? E aí, assim, eu acho o seguinte, eu vou fazer um adendo explicativo. As pessoas, elas entendem que Deus age só por milagres grandiosos, entendeu? Coisas espetaculares, abrir o mar, né, apagar o sol. E eu aprendi o seguinte, que Deus, na verdade, ele age criando as oportunidades para que os milagres se concretizem, entendeu? E aí, assim, foi um pouco o que aconteceu quando nós nos conhecemos. Eu não sabia o que era ataxia, eu sabia o que era ela, né? Eu sabia o que eram outras doenças degenerativas, né? Mas você me apresentou a ataxia, né? Aí a princípio eu falei assim, caramba, como é que se fala de um tema tão pesado e transforma em poesia, né? Aí depois, durante o período que nós tivemos ali, eu vi assim que você não tirava esse sorriso do rosto. Eu falei, caramba, que legal, essa menina tem uma coisa que assim eu gosto muito, que é o quê? É ter uma perspectiva heróica de si mesmo em sua vida, né? Aquela pessoa que é capaz de se reconstruir. E aí, assim, como eu disse para você, eu parei de escrever poesia há muito tempo. Eu nunca me coloquei como poeta. Eu gosto de contar histórias, né? E aí, assim, quando eu saí daquele encontro literário, né? Eu falei assim, caramba, tem que ter alguma coisa. Aí uma outra conhecida nossa, né, a Renata Nali, ela me ligou desesperada. Eu falei com a Irene, né? Olha, vocês têm tudo a ver. Hoje é aniversário da Renata! Parabéns! Eu vou depois mandar mensagem para ela, não sabia. Então, Hoje é assim, aniversário dela. então, assim, daquele jeito dela, assim, meio atabalhoado, né? Querendo fazer as coisas imediatamente. Eu falo assim, ué, então você e a Irene têm que se juntar, vocês têm que fazer alguma coisa. E você me conhece, eu sou pragmático, né? Calma, Renata, peraí. Vamos devagar com o andor, vamos fazer as coisas devagarzinho, entendeu? E aí, assim, o toque da Renata, mas a impressão que eu tive quando eu te conheci, quando eu conheci a sua história, naquele único dia que nós nos vimos pessoalmente, aquilo lá me gerou uma inquietação poética, né? Pode falar, depois eu continuo. Não, eu tô falando um único dia. Nós só vimos um único dia. Isso. E aí isso me gerou assim, uma inquietação poética tão grande que, sim, eu visualizei a história em forma de poesia em praticamente um dia, né? Eu não consegui expressar ele no papel, mas todo o roteiro do que seria contado na história me veio em um único dia. E isso, assim, é uma coisa que é similar também a um outro trabalho, que é o Berk, né? O Berk também tem uma história parecida, porque eu sonhei a história de Berk numa noite. E aquela história veio toda pronta para mim. E foi o que aconteceu com... livro 4 vezes, Wellington. Ou você tem poucos livros... Eu ler de novo, eu já sei a página seguinte. Aí a questão é o seguinte, ou você tem poucos livros, ou você gostou muito do livro. Eu espero que seja a segunda opção. Identifiquei, né, na verdade, porque a nossa luta, aquele desejo de transformar algo que não existe, eu acho que é mais ou menos por aí que eu caminho. Então, eu acho que essa identificação, e eu fico procurando ali alguma coisa que eu não encontrei ainda, entendeu? É como se eu fosse ler o livro e aí da próxima vez ele fosse ter um final diferente. Eu não sei por quê. Isso é legal, assim, porque são trabalhos, assim, que mesmo sendo poucos, assim, na minha carreira, por exemplo, 50 anos, eu tenho 5 trabalhos impressos. Mas são 5 filhos, assim, que me dão muito orgulho, muita satisfação de tê-los feito, né? E aí, assim, o seu livro aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Berk, né? Houve uma inquietação criativa, houve uma inquietação poética. E aí, assim, eu rememorei mais de 30 anos o último poema que eu escrevi, sabe? E não tenho o hábito de escrever. E aí, de repente, assim, tudo veio fluindo de uma forma tão natural, tão, né, como você gosta de falar, tão divinal, né, que assim, eu falei assim, cara, a minha intenção inicial era o seguinte, eu vou fazer um poema e vou dar para ela, de presente, entendeu? Só que aí, quando eu mostrei para você, né,
Primeiro, assim, há que se fazer uma consideração. Toda vez que eu mando uma mensagem com alguma coisa para essa mulher, eu fico preocupado, porque ela chora cântaros, ela chora lágrimas, e eu fico desesperado do outro lado do telefone. Então, assim, foi o que aconteceu quando ela recebeu o poema, né? E ela falou assim, caramba, não pode parar por aqui, né? Não pode parar por aqui. E aí, assim, ela falou para mim assim, Wellington, esse livro que eu vou lançar agora no próximo ano, esse Vira-Vira, né? Ele vai ser o meu último livro, depois eu vou parar de escrever. Eu falei assim, caramba, como assim? Não pode, não pode, né? Então, assim, vamos fazer alguma coisa juntos. O que vai acontecer depois eu não sei, né? E aí, assim, foi tão prazeroso, foi tão gostoso, e o resultado ficou tão assim, Divinal. tão maravilhoso que eu Gostei falei assim, dessa caramba. palavra, divinal. Então, assim, primeiro, né? Porque é muito difícil falar de ataxia, né, para criança. E aí eu vou parar um pouco porque eu sou muito empolgado. Eu vou pedir para que você explique para as pessoas que ainda não conhecem o que é ataxia e mais especificamente a sua, que é a síndrome de Machado-Joseph. Uhum. Então, pessoal, olha só. Ataxia é um drama, um verdadeiro drama, porque é algo que te tira muitas possibilidades. É uma doença degenerativa, rara e sem cura até o momento para o homem. Acredito fielmente que na hora que Deus quiser instalar o dedinho dele, nós teremos aí a nossa tão sonhada cura. Mas até esse momento, a ciência promete algumas coisas desagradáveis para a minha vida. E eu já vi toda essa historinha se repetindo com as minhas gerações. Por quê? Machado Joseph, mais especificamente ataxia espinocerebelar SCA3, é uma doença hereditária. Então, ela vem na minha família já há 3 gerações. Eu já vi o meu avô partir, eu já vi a minha mãe partir, eu já vi meu irmão partir, eu já vi meu tio partir. Até o meu tio não se sabia, aliás, até o momento do meu diagnóstico não se sabia dessa palavra, ataxia. Sabíamos que nós éramos uma família que nasce, cresce e vai para a cadeira de rodas. Era assim que nós éramos reconhecidos na nossa cidade. Quem é Irene? A esposa do Caio? Ah, o Caio casou com aquela menina que vai para a cadeira de rodas. Mais ou menos por aí. Então, até chegar na minha vida um anjo, mais um anjo. Eu falo que a minha vida é um céu, porque ela é repleta de anjos. E esse anjo aqui, chamado Fernando Bermudes Cabral, caiu de paraquedas na minha vida. Então começou a se interessar aí pelo nosso histórico da doença e nos encaminhou, nos direcionou para chegarmos então ao tão famoso e esperado diagnóstico de ataxia. Ponto. Saio do consultório em São Paulo com esta palavra linda: ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph. Tá. Que isso? Não sabia. Professora de matemática, muito envolvida com as letras, aqui estão os meus últimos trabalhinhos de sala de aula. Comecei então a estudar desesperadamente, fui comer Google para encontrar o que era ataxia. E para minha surpresa e para minha tristeza, encontrei muito pouca coisa. Mas dentro dessa pouca coisa que eu encontrei, Wellington, eu encontrei um vídeo que dizia assim: o drama de Guilherme Caram. Pão, abri aquele vídeo. Quando eu assisti 9 minutos de vídeo, eu não sabia o que eu queria para minha vida, mas eu sabia o que eu não queria para minha vida. Eu tinha certeza que aquilo eu não queria para minha vida. A minha referência de ataxia naquele momento era o ator, o grande ator, famosíssimo, fez filme Cachucha, fez 1001 coisa na TV Globo, em outras TVs, e simplesmente se isolou quando descobriu que tinha ataxia.
ele já tinha uma família também hereditária, mas quando chegou a vez dele, ele se trancou de 2005 a 2016. Ele não aceitava, o Wellington, que o diretor Roberto Marinho fosse na casa dele visitar ele. Depressão. Então, assim, é algo que eu não quero conhecer na minha vida. Eu não quero ter queda de braço com essa bichinha. Não quero experimentar, porque ela é realmente capaz de devastar a vida da pessoa. Então, a partir daquele momento, eu saí daquele vídeo de 9 minutos tendo certeza do que eu não queria para minha vida. E aí, eu nunca mais voltei para a sala de aula. No dia 18 de julho saiu o meu diagnóstico. No dia 26 de julho foi o último dia que eu entrei em sala de aula e eu nunca mais voltei para a sala de aula. O que eu fazia? Chorava. Chorava. Eu chorava e eu chorava. Desesperadamente, meus filhos acordavam para ir ao banheiro e a mãe deles estavam 3 horas da manhã chorando e rezando e chorando e escrevendo. E aí comecei a escrever umas coisinhas e comecei a postar no Facebook. E aí todo mundo começou, nossa, que coisa mais linda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que, para encurtar a história, acabou virando o meu primeiro livro, Muito Além da Taxia. Professora de matemática, não tinha noção do que era lançar um livro de poesia. Mas Deus é Deus e sempre foi Deus na minha vida, sempre esteve em primeiro lugar. E eu quero dizer aqui, Wellington, para fechar, que eu também falo muito, não é fácil. Não é fácil em momento nenhum você pegar 8 diplomas, todos muito suados, e dizer assim, de hoje em diante, você está abandonado, vocês são só papel. Não é fácil, Hélio. Por mais que eu tente brincar, por mais que eu tente fazer poesia disso, é muito difícil. Porque, assim, a partir daquele momento eu não tinha opção. Deixar os meus projetos não era opção, entendeu? Eu tinha que deixar. Agora, aceitar os propósitos de Deus para minha vida, aí era a opção. Entendeu? Eu tinha 2 caminhos. Ou eu aceitaria o propósito de Deus e seguiria, ou eu ficaria deitadinha esperando a hora de morrer, depressiva, aquela coisa toda. E isso eu sabia que eu não queria. Então, um ano depois, exatamente um ano depois, nasce da matemática à literatura. E o seu projeto, Wellington, ele é muito divinal e muito especial para a minha vida, porque até hoje você não tem esse livro. Ainda não. Ainda não nos encontramos pessoalmente para poder o pegar. Se você tivesse escrito aquele texto depois de ler esse livro, pode ter certeza que aquele texto não teria o mesmo impacto para a minha vida. Porque você diz naquele texto o que eu digo nesse livro. Quando você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver, caramba, entendeu? Então, como você não tinha acesso ao que estava escrito aqui, eu falei, cara, é Deus. É de Deus, isso é de Deus e vambora. E aí eu sou realmente muito empolgada. Eu quero fazer uma pergunta para você, Wellington. Vamos fazer. De todas as profissões que você citou aí, aonde você aprendeu a ser arremessador de balde de água fria? Bom, seguinte. Em qual faculdade você pegou esse diploma? Porque, Tá, gente, então, deixa eu explicar para vocês. eu Não, ia explicar, depois mas você pode se explicar, vai. defende. Depois você se defende. Essa pessoa é o maior... Fala uma palavra aí. Pragmático. Eu sou muito prática, tanto que eu sou matemática. Os projetos estão aqui, ó, todos prontos e preparados na minha cabeça.
Wellington, vou fazer isso, 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 isso. Já sabe para quê? Quem vai atingir o público-alvo? Que hora vai dormir? Ah, pelo amor de Deus! Então, eu acho que realmente foi um encontro que necessitava, tanto para você me puxar, quanto eu para também dizer, vamos embora, bora. Deixa eu me defender nessa questão, por exemplo. O que acontece é o seguinte, é, eu já tive muitos sonhos enormes, entendeu? E aí, assim, aos poucos eu fui observando que não adianta simplesmente você sonhar. Você tem que pôr esses sonhos em prática para que eles se tornem realmente projetos, né? Só que quando você pega e faz um projeto, você estipula um projeto, você não pode simplesmente, assim, com a cara e com a coragem, com a emoção, porque muitas vezes você dá de cara com um muro, né? Então, assim, eu tive essa vivência em vários projetos, né? Então, o que acontece? Eu aprendi o seguinte, eu sei que lá na frente tem um muro. Então, eu tenho que me preparar para quando eu encontrar um muro, eu saber como que eu vou lidar para poder ultrapassar esse obstáculo, ou desviar dele, ou encontrar uma forma de passar por entre ele. Então, o que acontece? Foram anos e anos e anos trabalhando com publicidade. Isso, de certa forma, assim, trouxe para mim uma vivência de como você pega e desenha um projeto, para quem você quer falar e tudo mais. Né? Então, nesse sentido, assim, nós dois somos o contraponto. Você é aquela louca desvairada que acelera o carro e vai que nem uma desesperada, e eu sou aquele assim, ó, mantém a faixa da direita, diminui a velocidade, tem o cruzamento, entendeu? Então, assim, é essa a questão. Encontro de almas. Isso assim, isso não significa que, por exemplo, que eu seja o do contra e você seja a translocada. Entendeu? Muito pelo contrário. Na verdade é o seguinte, são dois pontos de vista diferentes olhando para o mesmo ponto em comum. Entendeu? Que é assim, o seu é como que eu vou conseguir falar para o máximo de pessoas possíveis sobre a situação que eu passo e que muitas outras pessoas podem estar passando e que não sabem, não têm conhecimento. Entendeu? E a minha função dentro dessa sua visão é o seguinte, cara, talvez eu tenha as ferramentas que possam ajudá-la a alcançar esse objetivo. Entendeu? E aí, assim, a minha irmã tá falando, não foi nada fácil, eu sei disso, minha irmã Fátima. Beijo, amor. Exatamente por isso, porque a minha família acompanhou. Fátima! Ei, deixa eu falar com a Fátima, porque o seu livro já está no correio, já está a caminho, tá, Fátima? Beijo, prazer. Então, assim, isso não significa que eu seja o do contra ou que eu seja o pessimista. Sim. Mas, assim, porque quando a gente se depara com um muro, hoje eu já tenho a vivência de que, assim, cara, esse muro está na frente, eu não preciso me desesperar. Eu já antevi e já busquei as ferramentas para poder, de alguma forma, ultrapassar eles. Né? E aí, assim, a sua história, eu pedi para você contar e explicar um pouco a questão da taxia para as pessoas que ainda não conhecem essa história, porque é o seguinte, tem uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que uma vez ele foi indagado sobre qual é o sentido da vida, entendeu? E aí, assim, a resposta dele para mim é uma coisa que é transparente para que as pessoas possam enxergar e tomar decisões na vida. Ele falou o seguinte, que o sentido da vida está em dar sentido à vida. Nós temos um intervalo de tempo. Nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Entendeu? E isso, assim, ninguém tem controle. Se nós estamos aqui reunidos, conversando, batendo esse papo legal, é porque nós já fomos jogados nesse caldeirão. Exatamente. Ninguém tem controle. Exatamente, ninguém tem controle. Então, a questão é o seguinte, o que nós vamos fazer durante esse intervalo de tempo? Entre o período que nós nascemos e o período que nós vamos ser chamados para poder passar dessa caminhada. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Precisamos olhar para isso com muita naturalidade, né, Ué? Com naturalidade, com maturidade e com propósito. Entendeu? E porque preocupados assim, com a semente que nós estamos deixando. Que nós vamos deixar. Exatamente. Então, assim, essa é uma coisa que também, tanto a mim quanto a você, são comuns. A nossa preocupação não é quando nem como nós vamos morrer. Não, mas é o que nós vamos deixar para que os que vêm depois da gente. Né? Porque o nosso propósito não é ter uma vida perfeita ou alcançar o sucesso absoluto. O nosso propósito é tornar o caminhado que vem atrás da gente mais fácil. Mais leve. Mais leve, entendeu? Mais, eu não vou dizer para você colorido, mas com mais nuances.
entendeu? Porque, assim, eu acho que isso é, é o propósito da gente na vida, sabe? A felicidade plena não é você viver plenamente feliz, porque isso não existe. Mas, assim, hoje, com a maturidade que eu alcancei na vida, é você olhar para trás e ver que você vai deixar uma boa história para aqueles que vão vir depois de você. Entendeu? E isso é que é o fundamental, é isso que constrói, né, um mundo um pouco melhor no futuro. Né? O mundo perfeito nunca vai existir. Mas enquanto houverem pessoas assim como você, né, que se reconstruiu, que viu os seus diplomas e os seus sonhos todos sendo obrigados a colocar numa estante, e se reconstruir como poetisa, como multimídia, sabe? Como pessoa que empresta a voz, né, para poder pegar... Personagem de livro infantil! Personagem de livro infantil, é isso que vale, entendeu? É isso que vale. É isso que, assim, é a semente que nós temos que deixar para os que vêm adiante. E nós não podemos ser egoístas de achar que, assim, todos os frutos serão colhidos por nós, entendeu? Verdade. Até porque é o seguinte, por exemplo, quando você se torna pai, quando você se torna mãe, quando você se torna um tutor ou o responsável por uma pessoa, né, o que acontece é o seguinte, você abre mão da sua plenitude para poder ajudar o caminhar do que vem depois, entendeu? E depois, sabe, quando os nossos filhos estiverem caminhando com vida própria, né, quando nós estivermos aposentados e podemos ficar batendo papo no asilo, eu e você, entendeu? Falando besteirinha, jogando dominó, né, a gente olhar para trás e falar assim, cara, que legal, o que eu fiz na vida foi bom, ajudou, sabe? É isso que vale, é isso que é enriquecedor, sabe? Eu acho assim, para poder te dar a oportunidade de falar, que senão eu domino. É terrível isso. A questão toda é o seguinte, olha só. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é o seguinte. Nós estamos nesse intervalo entre o nascer e o morrer. Nós temos que entender que nós temos que fazer desse intervalo algo que tenha propósito. Mas isso só é possível se nós entendermos uma coisa. Não existirão salvadores da sua própria vida se não se permitir ser o herói da sua própria vida. É aquilo que nós falamos no início. O milagre de Deus não foi assim, esse livro pronto. Foi a oportunidade de que nós dois nos encontrássemos em um encontro em que nós nunca participamos. Nunca. E aí nós dois enxergarmos que aquilo ali era um mover de Deus e assumirmos esse compromisso de fazer a nossa parte. Entendeu? Acho que isso que é o grande lance. É a gente parar de esperar que assim as coisas vão acontecer magicamente, que uma pessoa vai passar na sua vida e que vai te deixar milhões de reais, né? Ou que vai aparecer um camarada que fala assim, quais são os seus projetos de vida? Né? Eu vou realizar todos. Não adianta. Você não pode ser passivo nem ativo. E aí, assim, antes de você passar a palavra para você, eu vou ler um texto do livro que sintetiza isso que nós estávamos falando agora. O que nós fazemos nesse intervalo de tempo? Que é o seguinte, tem uma parte do trecho do livro onde a personagem miúda se depara com a realidade nua e crua de que ela foi chamada para ser uma estrela. E que ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela se apagava, ou ela resolvia brilhar o tempo todo. E aí o livro diz o seguinte: não houve bicho, peixe, ave ou homem, desde que a história se inicia, que pise aqui nessa terra, já ciente do seu dia. Foram estas as palavras do mago. Então, em que seu mistério de outro diferia? Essa que é a grande história, assim. Não tem ninguém ciente de todos os seus dias aqui na Terra, não tem ninguém ciente de que vai ser feliz o dia todo ou se vai passar por dificuldades. A questão toda é o seguinte, os nossos mistérios são iguais. As nossas dificuldades, elas podem ser diferentes, mas o mistério é único. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, e nem quando e nem como nós vamos partir. Mas o importante é o que nós vamos fazer enquanto estivermos aqui. Acho que essa é a mensagem principal do livro e essa é a mensagem principal da sua história, que me cativou, né, e que me inquietou criativamente para que a gente pudesse realizar juntos esse projeto. Né? Então, assim, o livro é resultado do que um se viu no outro.
entendeu? E eu acho que isso que é importante, é nós nos olharmos e entendermos de que forma podemos nos unir para construir uma sociedade, um mundo, um país um pouco melhor. E nós estamos precisando disso. Nós estamos que as pessoas pisem no freio da paixão e pensem um pouco mais no todo, entendeu? Para a gente poder pegar e acalmar um pouco os ânimos, olhar um pouco o que tem de bonito do lado, olhar que o outro não é perfeito, mas que tem coisas boas também no outro, olhar que eu não sou perfeito, mas se você olhar direitinho, vai encontrar uma coisa boa em mim, entendeu? E assim, Nós e a gente estamos constrói precisando mudar o holofote, né? Tirar do exato, outro e e colocar em colocarmos em nós. nós mesmos. Deixa eu falar agora? Eu Agora deixo, eu fica à quero me vontade, obrigado. defender. Tá, vai lá, vai Agora lá. eu quero me defender. Eu quero dizer para vocês que eu tenho essa empolgação toda, mas que eu sou uma excelente ouvinte. Isso você Verdade. tem que E admitir. obediente, e obediente. Eu reflito muito, eu sou uma pessoa totalmente reflexiva. Quando eu coloco lá para o Wellington e ele fala, dá a opinião dele, nada que você me fala vai passar em branco. Mesmo que eu chegue na minha opinião, que a minha era certa, mas nada que Perfeito. ninguém me fale passa em branco. Eu costumo dizer assim: me elogie e eu fico boa, me critique e eu fico ótima. Porque eu vou remoer, eu vou remoer, eu vou remoer. Até na minha casa é assim. Se meu marido me falar uma palavra torta, aquilo vai, enquanto não moer e sair peneiradinho da minha cabeça, não tem jeito. E aí eu acho que essa minha euforia, eu chamo de euforia de mostrar resultado, é porque eu consegui provar que a matemática é mais simples do que as pessoas nos mostram. Então, assim, tudo na minha vida é muito simples. Ah, eu quero lançar um livro? Eu vou lançar um livro. Ah, não tem ninguém que vai te bancar, não? Não, a minha poupança vai me bancar. Eu vou lançar 2 livros. Eu vou lançar 3 livros. Para mim é tudo assim. O Wellington me ligou, vamos fazer um livro? Vamos transformar aquela ideia? Vamos transformar num livro. Então é tudo muito simples, entendeu? Então, de verdade, eu vejo a vida com essa simplicidade toda. Assim, isso eu tenho em comum com você, assim, acho que de certa forma, assim, eu olho para a minha história e, assim, caramba, eu acho que eu não posso ser dado a fazer juízo da vida dos outros, porque, caramba, assim, eu sou cadeirante, tenho pólio, tenho um monte de coisa, mas se eu for olhar a minha vida, ela foi simples, sabe, assim, foi simples porque, assim, primeiro, eu fui recebido em uma família que me dava todo o lastro de apoio e de amor. Entendeu? Nunca fui uma pessoa que teve a mão passada sobre a cabeça quando cometia erros. E isso me disciplinou e me fez aprender a lidar com o contrário. Né? Várias pessoas apareceram ao meu redor para poder ajudar durante a minha caminhada. Né? Então, assim, caramba, eu vou ligar para bullying? Não vou, entendeu? Porque tem mais pessoas que gostam de mim do que pessoas que me criticam, entendeu? E eu acho que o que falta muitas vezes, eu acho que as pessoas, até os meios de comunicação, trabalharem mais isso. Se tem alguma pessoa que te critica, ela é uma minoria. Porque se você tem uma perspectiva heróica sobre si mesmo, se você tem uma perspectiva heróica sobre si mesmo, você com certeza vai contagiar muitas pessoas ao seu redor. E aqueles que eles vão ser sempre, sempre, sempre minoria. Pode até ser uma minoria barulhenta, mas vão ser sempre minoria. Então não foque na minoria, sabe? Foque naqueles que estão ao seu redor, te dando o laço de apoio e de amor. E aí você vai ver que a sua vida, mesmo com todas as dificuldades, ela vai se tornar mais fácil. E os seus objetivos, mesmo que você não alcance eles na plenitude, mas você vai caminhar mais da metade do que você imaginou que poderia caminhar, entendeu? E agora fala, Formiguinha, fala que eu já falei demais. O elogio, o maior elogio que eu recebi até agora, o maior feedback que eu recebi até agora, foi de uma pessoa que me disse assim: menina,
Como que você teve coragem de dizer que teve piolho na sua autobiografia? Quem não teve? Essa live vai cair, faltam 17 segundos. Eu vou tentar salvar ela e vou voltar para a gente terminar, tá? Tá bom, você vai chamar minha esposa, tá? Porque eu tô no celular dela. Tá, entendi. Tá, eu vou tentar salvar ela primeiro. Então, vocês que estão aqui. Oi, já estou de volta. Então, pessoal, tá muito agradável o nosso bate-papo, né? Verdade. E essa 1 hora aqui do Instagram, eu não sei o que que acontece com ela, não, porque ela passa muito depressa. Principalmente quando o papo tá super agradável como o nosso. Então, por isso que eu tô convidando vocês para voltar para cá. Por isso que eu vou convidar vocês a compartilhar essa live aqui, para que as pessoas possam também se achegar aqui e aproveitar um pouquinho desse nosso bate-papo, tá? Então, sem mais demoras, já vou estar chamando o Wellington através do telefone da Sheila para a gente continuar aqui nesse bate-papo. O único problema ainda do Instagram é ter só 1 hora de live aqui, que não dá para nada quando chega 2 faladores desse jeito. O Instagram não estava preparado para nós dois. Na verdade, não, é porque assim, 1 hora de qualquer live cai, né? E aí você tem a oportunidade de voltar, e aí eu estou convidando o pessoal para voltar, para ir compartilhando aqui nessa setinha, para que as pessoas possam ver que a gente está aqui e possam retornar para a nossa live. Então, nós estávamos naquele ponto que eu estava me defendendo, que eu não sou nenhuma translocada, só mesmo que eu... A ataxia, na minha família, ela nos tira... Gente, não quer dizer que eu acredito nisso. Ela nos tira expectativas de vida. Porque eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Mas eu acho que a ciência, Wellington, é regida por Deus. Então, se a ciência me diz que eu tenho que tomar cuidado, porque isso vai acontecer, não é que eu acredito mais na ciência do que em Deus, mas eu acredito que eu preciso saber que tem alguém mais informado que eu me dando uma orientação, me dando um norte. Tipo, quando eu vi a sua cadeira de rodas, eu subi no pneu e peguei carona. Falei, eu vou subir, já que eu sou uma formiguinha, vou subir nessa cadeira de roda, porque aqui nós vamos voar. Tem muito isso, muito disso. E agora, enquanto o pessoal está chegando, eu quero que você fique quietinho, que eu vou ler um poema para você. Sim, Mas senhora. eu não vou conseguir ficar olhando para sua cara, por isso que eu vou botar aqui o livro. Ah, tá. Quer que eu vire? Quer que eu vire? Senão eu vou chorar. Fica aí. Fica olhando para nossa obra, para o nosso bebê. Fica com ciúme não, Tá tá, bom. Sheila? Meu anjo que não voa. O que posso te dizer se palavras não vou ter? Para traduzir para ti tudo aquilo que senti. O meu coração coitado pulsa, pulsa sem parar. Essas lágrimas em meu rosto tá teimando enrolar. Porque vejo que você foi um anjo lá do céu que veio aqui me trazer a certeza do caminho que eu devo percorrer. Amém. Deixa eu me Amém. esconder, senão eu vou chorar. Cada palavra que você disse, mexeu com minha emoção. Ai, adentrou minha cabeça, alegrou meu coração. Essa menina aqui promete continuar. Seguir daqui para ali, sem o dia esperar. Amém. Fazendo muitos amigos queridos como você. Nesse momento, o soluço me impede de falar. Então sigo escrevendo, tentando me encontrar. Mas o que quero com isso é obrigado dizer.
Muito além da taxia, não tem graça sem você. Ai, é Obrigado, obrigado. sério, né? De agora em diante, muito além da taxia. Na verdade, eu nunca desejei chegar nesse caminho sozinho. Nunca. Tanto que o meu primeiro, para quem não conhece, o meu primeiro trabalho, muito além da taxia, ele é um trabalho mais simples, mais cheio de amor que eu já pude fazer. E aqui são dedicatórias para minha mãe, para o meu pai, para a taxia. Eu dedico para a taxia, para o meu marido, para os meus alunos, para os meus ex-companheiros de trabalho. Então eu trago todo mundo comigo aqui. E juntos, todo mundo juntos, nós já chegamos à Itália, nós já chegamos a Londres, nós já chegamos a Portugal. Um exemplar? E daí? Nós estamos lá. Exatamente. Não é isso? E com certeza, assim, mesmo que seja um que chega num lugar distante, ele vai ser uma semente multiplicadora, entendeu? Então, E assim, agora, o Pé na Estrada, o projeto Pé na Estrada, que me trouxe para dentro de casa por causa da pandemia, eu descobri que nós estamos com o pé na estrada mais do que nunca. Pessoal, é cada lugar que eu tenho que mandar o correio, cada cidade que eu tenho descoberto, que eu nem sabia que existia. Então, a gente está aí, meu amigo, com o pé na estrada. Vamos continuar aqui? vamos. Deixa eu só só fazer uma propaganda. Olha só, pessoal, assim, se vocês tiverem interesse em conhecer o projeto, conhecer o livro, entendeu? Vocês entrem em contato com a Irene, porque, assim, eu sou o autor, mas ela é Eu a vou colocar meu comunicadora. número aqui enquanto você fala. Isso, entendeu? E assim, é um livro bem legal, bem leve. É um livro para você ler para o seu filho, para você ler para sua filha, para o seu sobrinho, entendeu? Leve. E assim, as crianças têm entendido a mensagem, entendeu? Do jeito simples, do simples inocente, que eu acho que é o jeito mais eficaz de se entender uma mensagem. Não adianta uma linguagem rebuscada, não adianta você pegar e querer usar palavras difíceis e achar que aquilo ali tá colocando ornamento numa história, se não toca o coração das pessoas. E o objetivo desse livro foi realmente tocar o coração das crianças com um assunto que talvez as pessoas não tivessem a coragem para poder abordar. Então tá. Baseado em que surgiu a sua inspiração? Eu acho que mais ou menos você já falou nisso, mas se você Formiguinha. quiser complementar. Formiguinha. Você já escreveu um texto pensando no livro ou não? Não, não. Na verdade, eu escrevi o texto com a intenção de te dar de presente, como uma forma de retratar para você a admiração que eu adquiri em conhecer a sua história. Mas aí aquilo que eu te disse, tá dando eco, Agora tá. eu não sei o que que é. Você tem fone? Tem. Pede. Coloca o fone, às vezes melhora. Às vezes o fone costuma melhorar. Vamos lá, vamos Oi, ver. Vandenise, você chegou só agora, Vandenise. Nós já estamos na segunda hora. Eu fiquei te procurando aqui na live. Deixa eu achar o botão do Mas se mute. você chegou só agora, não tem problema. Depois você pode assistir, porque já está salvo lá no IGTV, tá bom? Depois nós vamos fazer um vídeo só para colocar no YouTube. Vê se você me ouve agora. Ainda tá dando eco. Eita, me enrolei tudo. Eu vou tirar o fone. Olha só, eu vou tirar você e aí vou te chamar de novo. Às vezes resolve, tá? Tá bom, tá bom. Eliminando aqui. Esperando só um pouquinho o pessoal para entrar de novo, porque aí talvez resolve o problema do eco que está acontecendo lá com ele. Vamos ver se ele já está por aqui. Já. Vou chamar de novo, de repente consegue
pelo menos minimizar, né? Porque tá um assunto tão legal, Pronto, Irene, voltei. com as... Vamos lá. Eu pergunto. É, Olha, essa pergunta é séria. Como você define a Irene que você conheceu na praia, no shopping, Praia da Costa, e quase um ano depois, hoje? assim, a Irene que eu conheci lá no shopping, primeiro assim, elétrica, né? Assim, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, resolver tudo. Assim, a princípio me assustei um pouco. E pelo que eu vi nas outras lives, isso é um efeito recorrente de sua presença com as pessoas que conhecem, entendeu? Mas, assim, depois, aos poucos, em que nós passamos a aprofundar a amizade da gente, eu percebi o seguinte, aquilo tudo tinha um porquê, né? Era um movimento de paixão e pressa em fazer as coisas, né? E assim, não é reprovável, não é condenável, muito pelo contrário, é elogiável, entendeu? E de certa forma isso Tô te foi ouvindo. me encorajou novamente, me motivou a fazer coisas que eu falava, vou fazer quando eu estiver aposentado, vou parar, sabe? E assim, é o que nós falamos anteriormente, nós dois temos um contraponto um do outro, entendeu? E isso é muito legal, né? E assim, cara, continuo gostando da Irene que eu conheci lá do shopping e até agora. Ai, que bom. Eu tenho tentado também, tá, trazer essa quietude e eu tenho conseguido. Eu tenho conseguido porque assim, a pandemia, ela foi uma grande prova para mim. Quando começou a pandemia, sabe por quê, Web? A minha família se preocupou muito com a pandemia, no meu caso, porque essa minha tentativa de ficar daqui para ali foi de ver a minha mãe parada, estagnada durante 13 anos. E nos últimos 4 anos, ela morou aqui dentro da minha casa, totalmente acamada, totalmente cadeirante, não conseguia pronunciar, né, a voz, não saía. Então, assim, cara, eu tinha muito medo de não ter tempo de passar a minha mensagem, entendeu? Então era essa a minha pressa. Porque assim, se parar hoje, se hoje eu não puder mais falar, eu tenho 320 vídeos num canal chamado Muito Além da Taxia que fala por mim. Hoje eu tenho. Mas antes eu não tinha. Você tá entendendo? Então eu tinha muito medo. Eu não conheci nada sobre o meu avô que começou, até onde a gente conhece, começou com a ataxia. Não sei nada. Eu não tenho uma foto do meu avô. Eu só tenho os relatos assim, ó. Seu avô não comia sozinho, seu avô engatinhava pelo chão, seu avô não falava, só isso. Mas eu não tenho nada. Eu tinha comigo uma obrigação de deixar um relatório para o meu neto. Quem quiser achar que é legal, quem quiser condenar, mas eu tinha essa obrigação, entendeu? Então, assim, sair da escola também, Wellington, sair da escola foi algo muito difícil para mim. As pessoas, as pessoas me condenam muito, porque as pessoas sempre falam para mim assim: nossa, mas nem parece que você tem ataxia. Esse meu sorriso me traz muito problema, entendeu? Então, assim, saí da escola, mas porque eu continuava sorrindo, as pessoas não tinham dimensão da minha dor. Na verdade, na minha vida tudo é assim, as pessoas não conseguem dimensionar a minha dor, porque, né, eu continuo sorrindo. Mas voltar para a escola no ano seguinte, em forma de livro, quando o prefeito da minha cidade foi no lançamento do meu livro
E no final do lançamento, ele disse para o secretário de Educação, que também estava no lançamento, e ele disse assim: a nossa prefeitura, não, ele falou, a nossa secretaria precisa desse material. Cara, uma pessoa que não sabia nem o que era escrever um livro, uma professora de matemática, voltando para a escola, se eternizando na escola, onde muitos alunos não sabiam nem por que eu tinha sumido. Em forma de poema, isso aqui não tem explicação. Eu nunca fiz nada, eu nunca estudei poesia, eu nunca estudei rima. Cara, então assim, tudo foi muito grandioso para mim. E o meu medo realmente era esse, Wellington. Hoje não, hoje eu não tenho mais esse medo todo de parar, porque eu acho que através desse projeto, Abrace a Nossa Causa, nos empreste a tua voz, eu já consegui muitos adeptos. Hoje você já tem autoridade de disseminar aí ataxia. Não estou falando cientificamente, eu estou falando no que a gente precisa. Fazer que uma doença seja cada vez mais rara, mas cada vez mais conhecida. Seja uma rara conhecida. Esse é meu desejo. Que ela seja cada vez mais rara. Cada dia apareça menos pessoa com ataxia. Mas, em compensação, que se tiver 5 pessoas na casa, que as 5 já tenham ouvido falar nessa palavra ataxia. Isso que você falou é importante, porque, assim, eu sou de uma geração que, por muito tempo, foi tida como uma das últimas gerações a serem portadores de poliomielite. Porque, assim, a própria geração já tomou a vacina Sabin, que é muito mais eficiente, muito mais eficaz. E, assim, era para realmente as pessoas com paralisia, as pessoas com deficiência, seria uma raridade. Tem um objetivo fantástico que pode ser alcançado. Só que à medida que eu fui pegando e ficando mais maduro, que eu comecei a frequentar e lidar com mais pessoas com deficiência, eu percebi assim que Vou te falar. Tem uma pessoa fazendo assim, uma pergunta, Wellington, é muito tá, assim, importante responder agora. Tá, Vivi. Eu quero então, saber assim, se você está falando da minha doença ou da doença do Wellington. Só isso. Da taxia, a Vivi me conhece, é de você. Ah, então tá. Ataxia, eu sei especificamente do Brasil, não sei do mundo. No Brasil, é 1 a cada 100 mil habitantes. A regrinha, mais ou menos. Então, nós temos hoje no Brasil cerca de 10 mil pessoas, mais ou menos, que se faz assim a conta, 20 mil pessoas. Então, isso para a ciência mercadológica é Não é nada. relevante. Você já pensou se viesse uma bomba e matasse todos os apáticos? Iriam morrer 20 mil pessoas. Veio a pandemia e já levou quantos, entendeu? Por que que a ciência não investe, não tem muito interesse para achar a cura? Pode continuar. E aí assim, quando eu comecei a frequentar centro de reabilitação por prática de esporte, por prática de arte, eu percebi que, assim, os deficientes por poliomielite diminuíram, mas surgiram outros tipos de mecanismo de fabricar deficiente. Por exemplo, acidente de trânsito, violência, estresse. Pasme. Eu tenho um amigo que tem um espaço que ele me recebe para poder pegar e me ajudar na reeducação corporal. É assustador a quantidade de jovens que estão tendo seus movimentos comprometidos por causa do estresse da vida moderna. Pessoas com 23, 27, 28 anos tendo AVC, tendo ataques cardíacos e ficando em cadeiras de rodas. Caramba, não sabia, conhecimento é tudo. Pois é, e aí assim, eu acho que a gente tem que repensar nossas vidas. Pessoalmente,
pessoalmente, porque assim, você não consegue solucionar os problemas dos outros na totalidade. Mas se você consegue administrar os seus problemas, se você consegue viver a vida com leveza, você diminui essas estatísticas. Entendeu? E aí, assim, você fala assim que, por exemplo, teu avô, a história que você ouve do teu avô é que ele se arrastava, que ele não comia sozinho e tudo mais. Eu ouso dizer que se você hoje tem menos sintomas do que o seu pai, provavelmente, do que sua mãe, muito se deve à forma como você olha a vida. Como o seu corpo administra isso. Como o seu espírito entende qual é o propósito pelo qual você está passando por isso. Entendeu? Então, assim, estresse é doença. Depressão mata. Entendeu? Doença fragiliza. Mas um espírito guerreiro, sorridente e bravo, suporta. Quando Deus chegou com essa proposta, eu falei, é isso que tem para hoje? Bora, bora! É isso aí. Então, se é o que tem para hoje, bora, bora. Eu tive um irmão que ficou muito revoltado, meu irmão passou por um processo de revolta, e ele me dizia assim, ó, você não pode. Por que não? Eu dizia para ele assim, como? A nossa mãe teve, nosso avô teve, nossos irmãos estão, mas como que? Entendeu? Então eu procurava sempre olhar para assim, por que não eu? Que seja a última, que aqui seja quebrado nessa hereditariedade, mas por que não eu? É isso que tem? Então vamos encarar e bora, bora. Mas as pessoas, vou até esclarecer uma coisa, as pessoas costumam muito me perguntar o que meu marido... E, nossa, Helene, você está viajando de novo? O que seu marido pensa disso? E aí eu costumo dizer que o meu marido não se importa com as minhas viagens, de verdade, porque eu convivi com a minha mãe 4 anos aqui, mas ele também conviveu. Entendeu? E cada viagem que eu volto para dentro desse espaço aqui, eu volto uma Irene melhor. Então, qual o marido que não vai querer, ao invés de ter uma mulher depressiva, uma mulher deitada? Gente, eu já salvei 3 anos da minha vida, Wellington. O mês que vem faz 3 anos que eu recebi o meu diagnóstico. Então, ele sabe como poderia ter sido esses 3 anos. Você está entendendo? Os meus filhos, toda a minha família, quem convive comigo, sabe como poderia estar sendo esses 3 anos. Então, assim, além de eu ter conhecido muitos anjos, eu também dei oportunidade para ele conhecer essas pessoas junto comigo. Hoje, todo o meu grupo, que é meu amigo, também é amigo dele. Então, assim, a visão da nossa casa mudou totalmente. Algumas pessoas se preocupam, Irene só falava em taxista, porque no início é como se você estivesse tentando se localizar, se você fosse um ET dentro de um espaço e você está tentando buscar se localizar em algum lugar. Eu não sabia o que era taxia, eu não sabia qual era o grupo que ia me acolher, porque o que eu tinha de referência era 3 irmãos na cadeira de rodas, era um tio na cadeira de rodas, e com dificuldade de fala. E eu falo pra caramba, e eu ia falar com quem? Eu tinha o meu último irmão, que faleceu em dezembro, ele não gostava nem de receber minha visita, eu ia falar com quem? Ele não gostava de receber visita de ninguém. Então, assim, eu precisava me encontrar dentro desse espaço. Então, é por isso que foi tão necessário essa busca pelo igual. E aí, quando eu encontrei, eu falei, opa, é aqui. Tá, eles me acham estranha, mas hoje as pessoas também já conseguem, mais ou menos, que nem a Camila Tapia, que nem muitas pessoas, já conseguem administrar e entender essa minha posição. Entendeu?
Vamos E aí, continuar, que assim, nós a temos um questão... questionário a ser respondido aqui. Tá, então deixa eu só fazer um porém. A questão é o seguinte, acho que da próxima vez que alguém perguntar, por que que isso aconteceu com você, você responde assim, não é por quê, é para quê. Pra quê? Se eu não tivesse, talvez eles não tivessem vozes. Entregar, entregar a menina que não esperava o dia na mão dos meus sobrinhos pequenos foi a maior emoção que eu pude passar para minha vida. E eles depois mandaram o áudio, mas tia, é você mesmo. Então, assim, foi muito bacana, tá? Essa possibilidade. E agora, eu sei que ele não está aqui na live, porque ele me justificou que não poderia estar, mas eu quero fazer essa homenagem, revelar um segredinho, um segredinho nosso. Este livro é composto por apenas 2 personagens, não é isso, o Wellington, autor do livro? E uma dessas personagens, te apresento aqui, sou eu, Euzinha. E agora eu quero apresentar para o mundo o outro personagem deste livro. E esse personagem do livro, aqui tratado como um mago, na minha vida real, na minha história real, se chama Fernando Bermudes Cabral, que é, deixa eu pegar aqui, o meu neurologista. Olha como se parecem. Eu estava olhando aqui. Igualzinho. Vai me matar, né, ele? Eu não sabia como ele era. Tá. Então eu vou falar para você, doutor Fernando, que esse personagem aqui no livro faz o seu papel. Qual é o papel? De trazer para mim a notícia da ataxia. Então, essa aqui é a homenagem que o senhor está registrado, tanto no da matemática literatura, quanto neste livro, A Menina que Não Esperava o Dia. E agora eu quero que você fale como surgiu esse título. Tem nada a ver comigo? Eu acho que o título se explica, né? Uma pressa, uma vontade de fazer tudo hoje, de resolver todas as situações, entendeu? Mas Vamos, isso é não é ruim, para não. hoje. Isso não é ruim, assim. Eu acho que se nós tivéssemos a postura de realmente não esperarmos o dia para transformar a nossa vida em algo positivo, em algo melhor, nossa vida seria muito melhor. Sabe Acho que por quê? nós deixamos para muito depois algumas coisas que são urgentes, como, por exemplo, ser feliz. Logo que eu vi que eu realmente não poderia viajar, que eu realmente teria que ficar em isolamento social, eu resolvi fazer a live, né? Resolvi lançar o livro através da live. Lembra que eu te falei? Você. Aí surgiu o dia e foi feito. Então, depois daquele lançamento, me surgiu a ideia do bate-papo, porque eu estava com tanta saudade de várias pessoas que eu já recebi aqui, que a gente já conseguiu bater um papo e ficou eternizado, tá lá no canal, tá aí no IGTV, para quando a gente quiser olhar. E eu não tinha o que eu precisava, que era um tripé maravilhoso, essas coisas assim. Mas eu tinha a cara de pau e eu tinha uma caixinha de sapato. Encostei meu telefone aqui e bora, entendeu? Então, eu acho, sinceramente, que as pessoas precisam parar de esperar que todas as coisas estejam a seu favor para realizar. Se você Vou tem um contar, projeto, vou contar uma história real, baseada em um dos maiores executivos que já existiu. Akio Morita. Akio Morita, ele foi presidente da Sony, um dos fundadores da Sony. A Sony foi quem inventou o Walkman. uhum. Ele fala que quando ele foi apresentar o projeto do Walkman com a fita, né? A fita, ele teve que magnetizar a fita com um pincel, magnetizando toda a fita para poder conseguir entregar o projeto. Então,
O que você está me falando não me surpreende nada, porque são as pessoas determinadas que fazem isso. Então, assim, é não esperar que a circunstância, vou esperar aquele dia, aquela hora, tudo bonitinho. Quando eu fui abrir o meu canal Muito Além da Taxia, essa história é muito marcante na minha vida. Eu acordei da minha cama, claro que tinham pessoas já me orientando. Irene, você tem que parar de falar o esmo, você precisa abrir um canal. Uma certa manhã eu levantei, fui na minha cozinha com meu cachorro latindo, fiz um vídeo. Olhei para os meus filhos e falei: filhos, mamãe vai abrir um canal no YouTube. A bateria vai acabar. Eles olharam para mim, peraí que eu tô acabando. Manda colocar no carregador. A tomada é longe. Eles olharam para mim e nada. Ninguém quis criar o canal para mim. Eu fui atrás de um filho de uma professora amiga de 11 anos de idade. E o menino lá colocou meu vídeo para rodar. Eu tive, olha só que ingenuidade. Eu fiquei lá esperando 3 horas meu vídeo carregar. Não sabia que eu podia vir embora e que o vídeo ia carregar assim mesmo. Mas aí logo eu aprendi, porque se tem uma coisa que eu sou boa, é aluna. Sou ótima aluna em todas as áreas da minha vida. Se você tiver paciência para me ensinar, eu vou aprender. Então É é todos isso, nós. é transformar aquilo que parece complicado demais, uma professora de matemática, se tornar uma poetisa. Você sabe o que precisa disso? Você escrever e ter dinheiro para lançar. 5.000 reais me custou meu primeiro projeto. Eu tinha, paguei, então eu virei poetisa a partir daí. Então as coisas são menos complicadas do que a gente faz. A última pergunta, então, para você fechar o seu bateria baixa. Qual a importância para o universo que as pessoas trabalhem bem suas limitações? Para que o Essa vai ser a universo. nossa mensagem, então, que nós vamos deixar aqui final. A gente agradece a todo mundo que esteve nessa live, tá? O Elton vai fechar com essa mensagem. Qual a importância para o universo que as pessoas trabalhem bem suas limitações? Para que o universo descubra que o limite dele é mais adiante. Curto e perfeito. Amigo, aqui está apresentada a nossa parceria. Tem o custo de R$ 35. Você pode adquirir através do meu telefone WhatsApp, que eu já passei aí para vocês. Vocês viram que o Wellington caiu, então eu vou terminar de apresentar a nossa obra pelo 27 997 17 2089. Eu moro aqui numa cidadezinha do Espírito Santo chamada Nova Venécia, mas através aí dos nossos livros, nós estamos aí espalhados pelo mundo. E claro, queremos chegar agora até a sua casa. R$ 35 é o valor. Valor não, é o custo, porque valor é imenso, de qualquer uma dessas obras. Da matemática à literatura, com o poema. O poema deste livro, que me representa. Me tornei uma escritora, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Eu adoro as pessoas, me faz bem elogiar. Então abro o coração, deixo o danado falar. E depois quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta então saber quem foi que eu elogiei. Assim, nessa brincadeira, um livro. Este livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática, mas poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso,
confesso que eu não sei. Então, este é o poema chamado Da Matemática à Literatura. E essa é a forma leve de mostrar para o mundo como eu fiz essa transição da matemática à literatura. Outra coisa rica neste livro é o depoimento científico deste médico, Dr. Fernando Bermudes Cabral. Agora, eu quero deixar um poema deste livro, Muito Além da Taxia. E esse poema, ele é hoje uma canção tocada em rádio, uma canção muito ouvida, mas ele é também uma oração. E ele se chama Raridade. E diz assim: ninguém pede para nascer. Isso é uma verdade. Só depois que se entende que é presente de bondade, se enxerga a beleza e se vê a raridade. Nem tudo que hoje eu tenho, um dia eu desejei, mas para compensar isso, tenho mais do que eu sonhei. Eu sempre sonhei ser rara, mas acho que eu exagerei. Não estipulei a dose, meu pedido entreguei. E agora só me resta aceitar, orar e aproveitar, para sempre confiar na sorte que Deus me deu. Ok? E esse é o meu mais novo livro, Abrindo o Jogo. Este livro estava marcado para ser lançado no dia 12 de abril. Impedido pela pandemia, lançamos ele virtualmente. É um livro maravilhoso que teve que ser interrompido para que coubesse também essa história, amizade além da vida. E o que eu trago aqui com essa história é a certeza que você precisa ter de que a morte não é o fim. Tá joia? O Wellington tá pedindo para me deixar o meu WhatsApp. Eu já passei novamente o meu WhatsApp. 27 997 17 20 89. Mas também, de agora em diante, vocês podem aqui me seguir no Instagram, Irene Pianistola, e tá fazendo o seu pedido através do direct. Teremos muito prazer em mandar para sua casa. E olha só, é R$ 35 fechado, sem custo de correio. O custo de correio é por nossa conta. Então, por R$ 35 por esse investimento, você recebe este livro ou qualquer um destes livros na sua casa. E todos eles a gente recomenda. Vou deixando um beijo no coração de cada um, porque se eu ficar aqui falando, eu falo muito mesmo, porque a ataxia, a ciência diz que a minha voz será por pouco tempo. Por isso eu convido a cada um de vocês que está aqui nessa live e que vai ver depois a abraçar a nossa causa, nos emprestar a tua voz. Tá joia? Um beijo no coração de vocês. Foi um prazer lançar Berk aqui. Lançar a menina que não esperava o dia, porque Berk já é um lançamento de sucesso. Mas você pode também encomendar o seu. Minha voz está acabando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Wellington, que sejamos parceiros, companheiros para sempre.